Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Salmos, e vamos refletir hoje no Salmo 70, salmo atribuído de Davi, a autoria atribuída a Davi. E esse salmo ele é interessantíssimo porque ele expressa um sentimento de desespero da parte de alguém que está em extrema aflição. Davi foi um homem, um guerreiro, ao mesmo tempo uma pessoa muito piedosa, no sentido de que tinha a sua vida entregue, consagrada, derramada na presença de Deus. Mas por conta dele fazer parte desde a época do exército do rei Saul, ou mesmo ele já assumindo o reinado sobre Israel, ele enfrentou muitos adversários em boa parte do tempo do seu reinado. E muitos desses embates, afrontas, o levava a situações desesperadoras, a situações de aflição. Geralmente, os exércitos que vinham contra o rei Davi, o exército liderado por Davi, eram exércitos muitas vezes maiores em números. Mas Davi não se atentava apenas aos números dos exércitos adversários. Muito mais do que isso, ele se apegava ao Senhor há muitos momentos como este, em que ele se via extremamente aflito. Ele não ignorava o problema, ele não ignorava a complexidade dos diversos desafios que ele enfrentava, mas não confiava no seu próprio exército, ou confiava em si mesmo. E sempre quando lidava com situações complexas, ele, como qualquer homem, como qualquer mulher, se encontrava em aperto no coração, em desespero, em aflição. E neste dia de hoje, para quem é do nosso contexto da Igreja Batista de Jordanópolis, temos uma querida irmã, a Luziene, que está passando por uma situação muito semelhante de aflição no coração por conta do nosso querido irmão, o filho da nossa querida irmã Luziene, o Lucas. Situação de desespero em que estamos todos mobilizados em oração, em jejum, pela sua enfermidade, e que causa muita angústia no coração, não saber qual o diagnóstico, por mais e diversos exames que ele está fazendo, se sujeitando, indo a todo momento aos médicos e não tendo um diagnóstico preciso, mas as suas dores elas são reais, e a incerteza do que está se passando, de saber qual doença específica para chegar com que tipo de tratamento específico, e dores a todo momento. O
próprio Lucas sofrendo bastante com isso, e sua mãe então, e a família mais envolvida, sua pequena filha Heloísa. Assim, estamos reunidos nesse sentido, a semelhança de Davi. E o título desse Salmo 70 traz consigo isso: a oração de alguém em desespero, em suplicar diante do Senhor. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. O salmo é de Davi em circunstâncias de desespero, quem clamava com desespero, mesmo sabendo e conhecendo quem é Deus, em ele ser compassivo, em ele ser amoroso, em ele ser socorro bem presente em dia de angústia. Mas ele nos deu essa liberdade a ponto de obras como essa, Salmo 70, em que expressa o coração de um adorador em desespero, em que no nosso tempo humano, nós estamos inseridos nesse tempo, cada fração de segunda, num tempo de angústia, é desesperador. E por mais que a nossa confiança em Deus ela seja concreta, porque sabemos quem é o nosso Pai amoroso, não é fácil estar numa situação angustiante. Para Davi, quase que a vida inteira batalhando de guerras em guerras e ao mesmo tempo celebrando todas as vitórias que Deus dava, mas sempre em que estava na circunstância de conflito, de embate, era desesperador. E ele sempre se colocava na presença do Senhor em súplicas, em muitas súplicas, não só em situações de guerra, quando estava com o seu filho também doente, o primeiro filho dele com Batseba, que já nasceu doente. Davi vivia em jejum e oração enquanto o menino estava vivo. Deus, pela sua soberania, decidiu recolher aquele menino, mas enquanto ele estava vivo, Davi orava e suplicava e jejuava e se colocava na presença do Senhor, e porque tinha a esperança. Enquanto o menino estava vivo, eu sei o que eu tenho que fazer, é me derramar na presença do Senhor. E estamos confiantes de que Deus, ele é todo poderoso, e nossa intercessão, a nossa súplica diante de Deus também é nas mesmas palavras de Davi: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Vamos ler os 5 versículos de todo esse salmo. Salmo 70, salmo de Davi, foi um salmo de súplica, mas também cantado no tabernáculo, em que disse Davi: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida, contexto de guerra. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Interessante pensar a forma como é colocada na Almeida Fiel, que ele fala: virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ha, ou seja, aqueles que zombam. Davi dizendo: Deus, estou sendo tão humilhado, está sendo tão humilhante, há pessoas que me cercam e zombam. Senhor, faça justiça a meu respeito. E ao mesmo tempo ele se volta para aqueles que são piedosos, que buscam ao Senhor, em que Davi também intercede: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. E ele termina esse salmo no verso 5:
Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Senhor, não te detenhas, não te demores. Interessante esse verso 5, que ele é muito semelhante à súplica desesperadora do verso 1, voltando. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ele começa com uma súplica de toda a sua alma, de todo o seu coração. E ele, no verso 4, ele intercede por todos os piedosos, por todos os que buscam o Senhor, por todos que amam a sua salvação. E salvação não era somente ligada à salvação da alma. Salvação, muitas vezes a palavra salvação era usado como livramento, simples livramento. Muitas vezes a súplica por uma cura era usado nesse sentido: salva-me, Senhor, da minha doença, salva-me, Senhor, da minha incerteza. E Davi coloca assim: eu, porém, estou aflito e necessitado. E não, eu, Marcos, não sou quem está passando pela mesma situação como mencionei da nossa irmã Luziene, mas como quem chama por meio dessa mensagem você, meu irmão e minha irmã, principalmente irmãos e irmãs da Igreja Batista de Jordanópolis, a nos somar nessa intercessão. Podemos não sentir na nossa pele exatamente o que o Lucas está sentindo, o que a Luziene como mãe está sentindo, que é, quando é com um filho nosso, é como que se fosse conosco. Mas podemos ter compreensão dessa aflição e dessa necessidade, e perfeitamente legítimo todos nós chegarmos diante de Deus, mesmo sabendo que Deus tem o seu tempo perfeito, mas nós não somos perfeitos. E por isso Deus ouve uma súplica assim quando dizemos: Deus, apressa-te por mim, apressa-te, ó Deus, em socorrer. E sabemos, como Davi sabia, o Senhor é auxílio, o Senhor é libertação, é libertador. Deus, sabemos quem o Senhor é. Não te detenhas, não te demores. E já entro em oração na presença do Senhor por todos nós, quem passa por situação semelhante. Mas hoje, especificamente, orando pelo Lucas, orando pela irmã Luziene, com essa mesma ênfase de Davi: Deus, apressa-te em livrá-los, em socorrê-los. E como que um devocional, ao mesmo tempo um apelo a todo aquela que ouvir essa mensagem, a somar conosco diante do Senhor pela cura, pela restauração, restabelecimento da saúde do Lucas. Deus, suplicamos a Ti pela vida, pela saúde, pela cura, Senhor, do Lucas. Eu creio que mais irmãos e irmãs estarão em intercessão também, ó Deus. Tal como Davi, há milênios atrás, em diversas situações em que se encontrava aflito, confiava em Ti, em ser a libertação, o auxílio, e nós temos essa mesma confiança. Do contrário, não estaríamos diante do Senhor rendidos, dependentes do Senhor em súplica e oração. Deus, a nossa oração hoje é na pessoa da Luziene, do Lucas, pela cura, pela restauração, pelo restabelecimento da sua saúde, e estendemos, Senhor,
a nossa oração por os demais irmãos e irmãs que encontram-se em situação semelhante de desespero, de aflição, seja por um conflito familiar ou nessa mesma situação específica, um embate, como Davi se encontrava em diversos embates de guerra. Muitas vezes nós temos conflitos familiares, conflitos no trabalho, conflitos na vida. Senhor, quando estiver em nós a resolução do conflito, que sejamos mobilizados pelo Teu Espírito num estado de quebrantamento, de trabalhar pelo perdão, pela restauração, pelo restabelecimento de um vínculo, de uma amizade, de um relacionamento de família. Mas como já discorrido, eu creio, Deus, que diversos dos meus irmãos e irmãs, desde ontem, em constante intercessão e oração, estão diante do Senhor, e como estamos diante do Senhor agora, pela Luziene, pelo Lucas, ó Deus. Pai, se apressa, ó Deus. Não te demores em socorrer, Deus. São meses e meses de incertezas quanto aos diagnósticos e meses, Senhor, de constante dores, ó Deus, em que, por conta dessas dores, o Lucas está afastado do seu trabalho, ó Deus, mas são dores abdominais, dores nas costas, Senhor, e, Senhor, clamamos diante do Senhor. Apressa-te, ó Deus, em dar o livramento, e como finalizou o teu servo Davi, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso auxílio, nós sabemos que o Senhor é o nosso libertador. Então, Deus, entra com o teu auxílio, com a tua providência na vida do Lucas, Senhor, com a tua libertação, e livra o Senhor dessa doença. Se for por meio da medicina, Deus, que o Senhor ilumine o entendimento de quem for o médico ou a médica que terá o prontuário em mãos do Lucas e de demais enfermos, que estendemos a nossa intercessão por quem, ao ouvir essa mensagem, terá uma pessoa específica no seu coração a quem e por quem interceder diante de Ti, ó Pai. Nós suplicamos, ó Deus, que sendo a Tua escolha, o Teu modus operandi de estabelecer a cura por meio da medicina, que venhamos a chegar a um diagnóstico preciso, a identificar o real problema e entrar com um tratamento específico. Mas também sabemos que o Senhor é um Deus de milagre e sempre cura quando quer, por um ato soberano do Senhor, de uma forma instantânea e rápida e milagrosa mesmo, quando o Senhor decide nem se utilizar dos conhecimentos e da ciência humana, como o Senhor curou a filha de Jairo, quando o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, foi à casa dessa família e o Senhor ressuscitou essa menina que já estava morta, quando o Senhor curou o servo daquele centurião, que o Senhor nem precisou ir à casa do soldado romano, esse mesmo disse: Senhor, somente com a tua palavra, diga, determina a cura, e eu sei que ele vai ser curado. Eu creio em palavras de autoridade como essa, porque eu também sou, que soldado romano sou, tenho autoridade sobre meu subordinado. Eu sei que o Senhor pode, com a tua palavra, determinar. Senhor, nós cremos em Ti da mesma maneira como estes homens e mulheres do passado creram no Senhor, para que o Senhor, pela Tua palavra, dissesse: ó Deus, cure. Ó Deus, então, agora na condição de adorador desesperado, eu finalizo
esse pedido, essa súplica aqui nessa transmissão. Tal como Davi, ó Deus, apressa-te, Senhor, em socorrer o Lucas, a Luziene, as famílias envolvidas e a todos nós que nos colocamos juntos nessa intercessão, ó Deus. Apressa-te, Senhor, não te detenhas, mas ainda assim depositamos a nossa confiança no teu caráter, na tua beleza, na tua santidade, na tua perfeita vontade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, continue intercedendo pela Luziene, pelo Lucas, e por você, talvez não seja do nosso contexto, mas está passando por situação semelhante. Continue confiante diante de Deus. Não desista, não esmoreça. Não pense que Deus não é socorro e auxílio. A sua vontade é perfeita. Confie e jamais recue em qualquer que seja a circunstância. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia no Senhor.